Alô, você, telespectador da TV Mar, canal 525, vamos começando mais um Canal Esportes, você já sabe, né? O Canal Esportes cheio de novidades e com muita coisa nova pela frente também neste finalzinho de temporada, nesses 20 anos de TV Mar. Todo mundo sabe, 2022 é um ano importante para a nossa emissora, uma emissora genuinamente alagoana e que vem atingindo aí com esses 20 anos muitas coberturas e passagens em momentos históricos. E a partir da próxima segunda-feira, eu quero nessa abertura do programa já deixar o recado, hein? Você vai acompanhar o Canal Esportes em novo horário. A partir das 12 horas, meio-dia, horário do rango, horário do almoço, você vai poder acompanhar as notícias do esporte dentro do programa TV Mar News. Faz parte aí da mudança da nossa grade de programação da nossa TV Mar, tá certo? São os atrativos que nós estamos proporcionando para você, telespectador, acompanhar a informação. Passaremos por mudanças no horário de alguns programas e, naturalmente, o Canal Esportes, que está sendo apresentado até hoje, às 11 da manhã, a partir de segunda-feira, passará a atuar a partir do meio-dia, logo depois do programa TV Mar News. Dentro do quadro, né? Um quadro dentro do programa TV Mar News, apresentada pela querida Porlane Santos, tá certo? Um abraço para toda a equipe também que faz parte aí nos bastidores, é uma gigantesca equipe aqui nos bastidores, né? Uma gigantesca equipe aqui nos bastidores, composta pelo Josiel Rodrigues. Um abraço, Josiel, para você, tá certo? Vamos lá, começando o programa, daqui a pouco nós vamos falar de fossa olímpica. Você conhece esse esporte? Tem um atleta que representa o Exército Brasileiro, que foi convocada para a Seleção Brasileira e, naturalmente, vai participar de competições internacionais. Eu estou falando da segundo sargento e atleta de fossa olímpica, Daiana dos Santos Camas, que vai conversar com a gente aqui no estúdio. Também o professor Elenilson Santos. Marcel vai receber um workshop para poder tratar de regras, disciplinas e situações importantes também quando se fala dessa questão mesmo de uma palestra motivacional. E nós vamos trazer essa informação aqui para você também no programa ao vivo com a participação do professor Elenilson Santos. Por falar em professor, ele também é professor e conquistou uma grande vitória no Rio de Janeiro. Eu estou falando do lutador Ed Carlos Peixe, que com toda a equipe daqui a pouco vai participar com a gente também aqui no programa, falando como foi a sua última experiência, que terminou muito bem com vitória. E eu vou dizer um negócio pra você, viu? O Ed Carlos Peixe sobrou nessa luta porque a lata do cara tá perfeita. Tô falando de um lutador, eu pensei em encontrar o Ed Carlos Peixe com a cara toda quebrada, com o rosto ali. Nada, tá a lataria perfeita, novinha para lutar de novo. Daqui a pouco nós vamos trazer esses e outros assuntos nesta edição do programa Canal Esportes, que está apenas começando pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar, esse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, que está entrando no ar. Vamos começar o programa de hoje já cumprimentando os nossos convidados, né? Segundo o sargento Daiana, precisa bater continência, não? Não. Tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao programa, tá certo? Parabéns Obrigada. pela sua ascensão, né, na fossa olímpica. Vamos falar muito desse esporte aqui no programa e falar também dessa sua chegada à seleção brasileira, tá certo? Tá certo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Professor Elenilson, tudo bem com você? Tranquilo. Mais uma vez, né? Um prazer recebê-lo, né, rapaz? Vamos falar dessa palestra motivacional daqui a pouco, desse workshop também, e falar sobre regras, né? O que é que vai ser realmente abordado com a participação também do professor Márcio de Deus. Você vai explicar aqui quem é Márcio de Deus e trazer muitas informações a respeito desse evento, tá certo? Quero começar o programa de hoje lembrando que nós aqui estamos também ao vivo pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar, mas o canal da TV Mar no YouTube vai também transmitir e retransmitir todo esse programa para que você possa acompanhar, para que você possa se inscrever, vai lá, dar aquele like, aquele joinha e participe também nessa linha de interação com a nossa produção. Sem muita conversa, vamos falar de fossa olímpica aqui no programa. Daiana, vamos falar um pouquinho o que é fossa olímpica, para quem não sabe, né? E a sua chegada à seleção brasileira, como se deu? Você conheceu o esporte como? Fala um pouquinho quem é você, traga informações, quem é a segunda sargento, Daiana Camas, que representa hoje o Brasil e que está nos dando a honra aqui no Canal Esportes. Seja bem-vindo. Obrigada. Eu sou a segunda sargento Camas, sirvo aqui no 59 Batalhão de Infantaria Motorizada e faço parte da Comissão de Desportos do Exército. Que o objetivo da comissão é preparar, treinar e auxiliar atletas a chegarem em competições de níveis nacional e internacional.
E você é integrante também da equipe alagoana de tiro esportivo, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho do que é, na verdade, essa modalidade que você pratica, para que o telespectador possa entender. É o quê? Tiro ao prato? É tiro ao prato, é uma disciplina do tiro ao prato. Ah, entendi. Na fossa olímpica, uma das grandes características dela é que o prato sai muito rápido, sai uma velocidade média inicial de 110 km por hora. E é surpresa para o atirador a direção que ele vai sair. Josiel, pega imagens aí de fossa olímpica, Josiel, para nós darmos uma ilustrada na participação da nossa Daiane, segundo sargento, aqui que pertence, né, faz parte da corporação, né, do 59º Batalhão de Infantaria Motorizada, que traz exatamente essa ideia hoje de vestir a camisa da seleção brasileira, que vai participar da competição internacional, né? Quando será essa competição? Exatamente. A gente está viajando, a equipe de fossa olímpica está viajando no domingo para o Peru. A gente vai descer na cidade de Lima. E a competição vai até o dia 13. São vários dias de competição. Isso é muito importante. Agora, falando um pouquinho dessa contrapartida, como é para um atleta, por exemplo, quem está, por exemplo, seguindo carreira no Exército, né? Eu diria que tem um acompanhamento muito maior, né? Da própria estrutura do Exército. Mas você é um atleta que está servindo exatamente ao Exército através das suas habilidades. Como foi que tudo isso aconteceu? Exatamente. A CDE, que é a Comissão de Desporto do Exército, ela tem os atletas tanto de carreira, que é o meu caso, que para entrar para a Comissão de Desporto do Exército, centro de carreira, você tem que se destacar. Ficar entre os primeiros do Brasil na sua modalidade ou disciplina, que foi o meu caso. Ou pode entrar através de editais. Quem já é atleta, já é destaque no Brasil, no ranking nacional ou internacional, pode estar se inscrevendo no edital para fazer parte da equipe olímpica do Exército. Que bacana, maravilha. Professor Helenilson, vamos falar então agora, depois da participação da nossa Daiane aqui, a Daiana, que é hoje atleta, né, da seleção brasileira, já inclusive veio a caráter com a camisa do Exército, muito legal. Vamos falar um pouquinho do evento, o workshop, né? Maceió vai receber esse evento. Eu gostaria que você trouxesse como foi que surgiu a ideia, se é o primeiro evento, se nós já acompanhamos outras edições a respeito dessa dose dupla em Maceió, não é isso? O workshop de regras e palestras motivacionais com a participação do professor Márcio de Deus. E explicar também para o nosso telespectador quem é o professor Márcio de Deus. Beleza, para mim é um prazer estar aqui mais uma vez falando do esporte, né? Divulgando o nosso esporte alagoano para o Brasil e para o mundo. O professor Márcio de Deus é um professor que tem um respeito muito grande no jiu-jitsu nacional e internacional. E ele faz um trabalho exemplar na Cidade de Deus, né? E aí, através das redes sociais, eu, por fazer trabalho social na minha comunidade, né, comecei a acompanhar ele e vi que a gente tinha assim, algo comum. E ele, por exemplo, é um cara inspirador pelas suas conquistas, né? Ele foi um cara que levou 25 crianças para os Estados Unidos, para o maior evento de kids, né, do mundo, que é no Pan Kids. Então, assim, a partir das atitudes dele em relação ao social, eu comecei a admirá-lo e isso foi estreitando esse laço e até hoje ele se tornou um amigo. Acho que é a quinta vez que ele veio para Maceió, mas dessa vez agora ele vem com uma bagagem muito grande em relação a passar o conhecimento na parte técnica, como também deixar uma palavra motivacional no momento que ele está passando hoje. Isso é muito importante quando se fala dessa palavra motivacional. Você conhece, né, a comunidade, né? Quando se fala, por exemplo, da Cidade de Deus, não é? Porque você é carioca, Sim. não é isso? Então, sabe muito bem o que é a realidade. Nesse caso, quando se fala do lado motivacional, eu diria que é pela vivência mesmo da realidade, do olhar do preconceito também, né, professor Helenilson? Existe muito essa situação. Existe, né? E o nosso jiu-jitsu hoje é um jiu-jitsu inclusivo, né? A gente trabalha muito essa questão da inclusão social e o Márcio Deus ele tem provado para o mundo, né, com a sua atleta Gabi Pessan, atual campeã mundial, que tudo é possível. Eu admiro muito a perseverança dele e é algo que é para se copiar. Com certeza, né? Quando se fala, por exemplo, do jiu-jitsu, que é uma arte que promove uma disciplina também muito forte, muito rígida e que proporciona às pessoas, né, das mais diversas classes uma ideia, porque eu não diria, e aí eu vou explicar a situação, que serve somente para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Eu diria que serve para todas as classes sociais. Sabe por quê? Porque tem muito filho de rico, de pessoas que têm muita posse, que acham que o mundo é pequeno. Então, quando vai para o jiu-jitsu, que pega o professor, epa, você pode mandar na sua casa, mas aqui você tem que seguir a regra. Entendeu como é que funciona? Disciplina. Essa disciplina que é muito importante. E vai dar uma sacudida nessa galera que vai participar do workshop também nesse sentido, né, professor? Não tenho dúvida disso, com né? certeza, eu acho que nunca houve um workshop como esse de regras, até porque o curso de regras ele é caro, ele é bem restrito. Você tem que
por exemplo, está afiliado à CBJJ para participar, então não todo mundo que tem esse acesso ao cadastro. E o professor Márcio Deus, ele é um árbitro internacional também e credenciado à CBJJ. Então, assim, todo mundo vai ter acesso, foi convidado todas as equipes. É um projeto sem bandeira, principalmente quem trabalha com social. Certo, muito importante, né? Quando você tem uma iniciativa como essa, eu tenho certeza que nós vamos falar muito aqui no programa também, tá? O local do evento, o que é que precisa fazer para participar daqui a pouquinho, tá certo, Elenilson? Beleza. Vamos falar então, Dayana, vamos falar um pouquinho de como foi exatamente esse seu encontro com o esporte, como foi que tudo surgiu. Para tudo tem um início. Né? O professor Elenilson, por exemplo, para começar no jiu-jitsu, ele teve um encontro com o jiu-jitsu, né? Você também na Força Olímpica teve um encontro. Exatamente. Como é que foi esse encontro? Explica aí. O meu primeiro contato com o tiro esportivo foi uma competição organizada dentro do batalhão, aqui no 59. O capitão Chuse, que é expert em tiro, organizou uma competição e eu vi uma mulher atirando, que é a Janaína Bedran, que certo. é campeã brasileira de várias disciplinas dentro do tiro e compete também pela equipe de Alagoas. Ela é como eu, ela é de Minas, mas mora aqui há bastante tempo e compete representando Alagoas. Show. Aí eu olhei e falei, eu tenho que ser pelo menos parecida com essa mulher aí, a mulher parece o Rambo. Aí eu comecei no tiro. Só que eu comecei na carabina calibre maior. Fui campeã brasileira em 2020. Só que eu assisti uma competição de tiro ao prato e eu achei simplesmente lindo. Porque E é bonito muito mesmo, né? bonito, É muito porque você bonito. desafia várias habilidades humanas. Claro. De em 0,7 segundos você fazer a leitura, o movimento e acertar. Pois é. E é tudo muito rápido. Esses 3 pontos que você citou, né, são importantes, né? A leitura, o movimento e acertar. E a precisão, E a exatamente. precisão. E eu acho isso fantástico, era um assunto que eu ia perguntar, Dayana, porque é o seguinte, sai o prato lá, você precisa estar num grau de concentração muito grande ali para poder acompanhar aquela trajetória e no tiro, pô! Exatamente. Envolve toda uma questão de física também, que é o que a gente imagina quando Você não tem calcula o na frente, contato. confessa. Você calcula o tiro na frente. Não né? é exatamente na frente, mas é essa questão da física justamente. Se eu chegar no prato e atirar ali onde ele está, quando o chumbo chegar lá, ele já passou. Não seria exatamente atirar na frente, mas eu tenho que continuar o movimento. Por exemplo, eu chego nele, continuo o movimento com o gatilho ainda movimentando a espingarda. Eu não paro nele. Entendo, como a gente faria em entendo. qualquer outro tiro de precisão, que você aponta para o alvo, parado e puxa o gatilho Porque ali. nesse caso, pelo que eu coloquei, aí realmente foi um equívoco de minha parte, porque se você acompanha, se você atira na frente, é como se você tivesse assim um cálculo maior e aí a precisão de você acompanhar a trajetória do prato naquele momento e atirar. Exatamente. Alguns atletas até fazem dessa forma de atirar na frente, mas não é exatamente correto. Entendo. Que a gente chama de acoitar o prato lá na frente e pegar ele. Acoitar. Dayana, vamos falar um pouquinho das regras. Como é que funciona essa questão da regra do tiro ao prato em si? Do tiro ao prato. Em qualquer lugar do mundo, como essa competição internacional que a gente vai, as máquinas têm que estar reguladas dentro de uma das 9 planilhas que existem. Nessas planilhas, as alturas e ângulos são diferentes do prato. Uma é diferente da outra. Ocorre o sorteio antes da competição e aquelas máquinas vão ser reguladas de acordo com a planilha. Certo. O atleta se posiciona no posto e a gente faz a chamada do prato através do som. Geralmente, a gente faz um som curto e que não movimente muito pouco. Eu uso o A. Como é que é esse som? Tem como fazer aqui? Tem, eu empunho a arma e faço. E quando o prato sai, Entendi. eu inicio o movimento. Mas é assim mesmo, um ato tão discreto, né? Assim, Exatamente, porque a gente tem que tentar fazer sem se mexer. entendi. Qualquer mexida que você dê na espingarda pode te atrasar. Como é muito pouco tempo que a gente tem para Show, acertar o cara. prato, se mexe para um lado, o prato sai para o outro, já era. Acabou. Não pega mais. Mas você deve ter ralado pra caramba pra Com poder conseguir certeza. chegar nessa performance, É né? um esporte muito complexo. Quantas horas mais ou menos assim de treinamento? Atualmente eu estou treinando todo dia, envolve bastante coisa. Eu faço acompanhamento psicológico, psicóloga esportiva, pilates direcionado para os grupos musculares que a gente usa no tiro, Psicológico, né? musculação todo dia e acompanhamento com o nutricionista esportivo. O que é que o lado da psicologia é importante, por exemplo, nesse seu acompanhamento? Completamente importante. A gente diz, tem gente que brinca que é mais técnico do que mental, mas não, eu diria que é o equilíbrio da parte física, técnica e mental. Porque o que acontece? Muitos atletas dominam 100% a parte técnica, Sim. mas quando chega na hora da prova, o mental não acompanha. Entendo. Aí começa a errar e é uma coisa que a gente fala que se chama-se apagão. O atleta está indo bem, quando erra um prato, se deixar o psicológico desgraça. cair, sai errando um atrás do outro, aí acaba, já era a prova.
Isso no jiu-jitsu também é muito citado, não é, professor? Eu só não estou falando isso porque não tenho nenhum tipo de prática no jiu-jitsu, mas vim do judô, que é uma escola que, querendo ou não, serve para muitos atletas do jiu-jitsu hoje como uma escada, né? Muitos começaram no judô e vieram parar no jiu-jitsu. Vamos falar um pouquinho exatamente. É o meu caso. É o seu caso, né? Pronto. O meu caso, por exemplo, eu passei no judô, meu professor foi o Pedrão, o saudoso Pedrão, né? Na época do Hélio Lemos. E lá no Hélio Lemos, onde será realizado o workshop, inclusive. Né? Então é importante destacar que o trabalho mental no jiu-jitsu também é fundamental, assim como a Dayana colocou no tiro ao prato, né, professor? Com certeza. E também queria mandar aí um recado para todos que passaram pelo professor Mestre Pedrão, né? Pô, de saudade, né? Eu sinto dele também. Fui agraciado com os conhecimentos dele. Também estudei no Hélio Lemos com ele. Me formei no Hélio Lemos, então tenho uma história nessa escola. O ano passado a gente fizemos a formatura dos nossos alunos, então assim, o Hélio Lemos ele deixou uma identidade e deixa história pra gente, né? Em relação à concentração, é muito importante que ela falou, a psicologia ela tem que estar dentro de uma equipe, né? Principalmente em rendimento. Hoje eu também tenho alguns atletas que são bons dentro da academia, mas ainda não se encontrou na competição, sempre batendo na trave, segundo lugar. E a gente tem, sim, contratado pessoas para fazer essa parte coach, né? É importante, sim. Então, às vezes dá um travamento, né? Como ela falou, o apagão. Mas eu acho que cada trabalho feito dentro e fora da academia vai chegar o êxito, né? Passa as informações, professor, para quem quer participar do workshop. Só aberto realmente para quem pratica jiu-jitsu, está aberto, por exemplo, para praticantes de outros esportes. Por exemplo, se a minha amiga Dayana quiser participar, ela também pode participar? Claro, então, por isso que o curso, esse workshop, esse encontro, ele é dose dupla, né? Então eu fiz convite para vários amigos, porque a parte da motivacional, a parte motivacional vai ser importante. Então, e o conhecimento vai ser o bônus para ela, né? A parte de regra de jiu-jitsu. Sim. Não tem a ver com a questão da prática que ela faz, do esporte que ela pratica, mas eu tenho certeza que a questão da concentração, alguma coisa ela vai tirar de proveito na regra também de jiu-jitsu. Não tenho dúvida nenhuma. Então me passa realmente as informações, qual vai ser o dia, quanto é o valor. Dia 5, né, agora de novembro, próximo sábado, às 15 horas. Amanhã, né? Amanhã, às 15 horas, no colégio nosso lá, antigo Hélio Lemos. 15 horas, né? Com previsão para encerramento, professor? Eu acho que umas 5 horas, mais ou menos. Ou seja, 2 horas de muito conhecimento, né? Palestras. A gente vai fazer a parte tanto teórica como prática. E ele é gratuito para todos os atletas de projeto social, a gente não está cobrando nada para o pessoal. Então é só se inscrever no local também. Que maravilha, né? Então, ou seja, aberto mesmo para a comunidade e em caráter social. Não está cobrando nada, nem 1 quilo de alimento ali, não. nada. Era né? por ter feito isso, mas assim, a correria... Mas quem quiser levar, vai ser bem recebido. Muito bem. Então é bom reforçar isso, né? Já que as inscrições são abertas lá no local, que é o antigo Colégio Hélio Lemos, pessoal. Leva lá 1 quilo de alimento para que o professor possa também ajudar outras instituições. Eu tenho certeza que você trabalha, professor Helenilson, com muitas pessoas que precisam realmente de ajuda, de um poder maior, né? De persuasão e até de atenção do poder público, né? Hoje eu estou localizado no Vegel e a gente atende em média de umas 80 crianças lá. Todas as situações que precisam realmente de muita atenção. Com certeza. Então, foi até bom essa deixa do quilo de alimento não perecível, que a gente vai fazer com certeza a doação com o maior carinho. Muito importante. E o Márcio chega quando? Está chegando hoje de madrugada, né, e a gente já vai alinhar algumas coisas, porque no domingo também a gente vai aproveitar o conhecimento do homem também, né? É bom. A gente vai graduar nosso aluno, mas a gente quer fazer um camp, né? A gente, quando ele vem, sempre traz uma bagagem boa. Ele... Na segunda-feira está indo para Dubai, então viaja o mundo todo e a gente quer também tirar proveito, né? Que legal. Eu soube que você vai a Las Palmas, é verdade? A competição será lá, é isso? É na base aérea de Las Palmas. Na verdade, Las Palmas é o nome da base aérea. Em nome da base de Lima. Cidade de Lima, né? no Peru. Sim. Porque tem Las Palmas também na Bolívia. Né? Exatamente. Eu pensando que, pensei que você ia para a Bolívia. Quer dizer que a base aérea de Las Palmas no Peru. Em Lima, no Peru, exatamente. Em Lima, no Peru. Viaja quando? Domingo. Domingo agora, a gente fica lá até o dia 13. Que maravilha. Você vai voltar, né? Quando você trouxer, por exemplo, esse resultado, independente de como seja, você volta aqui no estúdio, né? Com certeza, volta aqui. Esse é um ponto importante, que é essa competição,
o primeiro lugar, masculino e feminino, vão ganhar vaga para a Olimpíada. É Somente o primeiro lugar. É o seu primeiro momento, nesse caso, Daiana, com contato mesmo como atleta da seleção? Ou Exatamente, é a minha primeira prova internacional. Que maravilha, cara. Deve estar numa ansiedade, né? Com Monstra, certeza, né? estou trabalhando, inclusive estou trabalhando isso, esse lado dessa ansiedade. Ah, cara, eu também sou muito ansioso. Agora, eu sou ansioso o seguinte, toda a minha ansiedade, ela é descarregada no lado alimentar, entendeu? Sim. Toda a minha ansiedade. É impressionante. Quando eu estou ansioso, eu vou realmente cair, mas cair com força mesmo naquele prato de macarrão com feijão, com arroz, com aquela coisa toda. Né? A sua ansiedade fica como, hein? É diferente? Querendo treinar. Treinar para poder... Essa é a recomendação que a psicologia também traz, né? Isso aí, né? Vai treinar para poder liberar, né? Exatamente. Muito bom. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, tá? Daiana, boa sorte como brasileiro, tá? Como alagoano, fico muito feliz, apesar de você ser carioca, mas você serve ao nosso exército aqui em Alagoas, né? Um batalhão aqui em Alagoas. Então, eu fico muito feliz em saber que nós estamos preparando atletas para a Olimpíada. Tenho certeza que ficarei ainda mais orgulhoso se você for convocada para a seleção brasileira para participar da Olimpíada e que Deus te acompanhe nesse evento, né, que eu acho que é muito importante também para a sua carreira. Com certeza, obrigada. Conte sempre conosco, tá certo? Obrigada. Quem quer praticar, por exemplo, o tiro olímpico e você de repente dá um suportezinho? Sim, com certeza. Isso é uma parte muito legal até que eu queria falar, que eu estou à disposição, até mulheres, até homens também, se quiserem. Geralmente, quando a mulher vai para o clube, eu dou um apoio maior. Entendo. E até hoje, todas que foram se E você apaixonaram. treina onde, nesse caso? Eu treino no Clube Alagoano de Tiro Olímpico, no entendo. CATO. No CATO. E uma coisa que aconteceu, que eu faço parte, que é uma coisa bem legal, é o projeto Tiro Limpo. Certo. Que a MHS Consult apoia o CBC Clubes, que repassa recursos da Loteria Federal para ser aplicado ao esporte. E é um projeto de formação de atletas muito legal, que eu posso dizer que foi meu berço aqui no Clube Alagoano. Que show, cara, que show. Professor Helenilson, parabéns, tá certo? Obrigado. Pelo trabalho, pela iniciativa, por levantar a bandeira do jiu-jitsu nas comunidades carentes e conte sempre conosco. Eu gostaria que você trouxesse imagens também, tá certo? Para na próxima segunda-feira ou terça nós colocarmos também como ilustração no canal Esportes, tá certo? Você tem como mandar essas imagens, né, pro Lino? Tem, né? Com certeza, e agradeço o espaço e reforçar e convidar todos, porque eu acho que é um momento muito importante. Pós-pandemia aconteceu muitas competições, né? E a gente quer ajudar nessa parte aí de regras com todo mundo. Conversamos com a segunda sargento Daiana dos Santos Camaz, ela que representa a seleção brasileira em força olímpica, né? Vai participar de uma competição no Peru. E aí, claro, primeira experiência dela internacional como atleta da seleção brasileira. Essa moça pode estar na Olimpíada, viu? É muito importante destacar isso. Como uma alagoana, posso dizer carioca, mas que serve exatamente para esse seu serviço ao Exército Brasileiro aqui no estado de Alagoas. E o professor Helenilson, que vem preparando com muito carinho um workshop em dose dupla para tratar de regras de jiu-jitsu e, naturalmente, aspectos motivacionais com o Márcio de Deus, professor Márcio de Deus, carioca, que estará chegando desta madrugada aqui em Maceió e que vai receber no próprio colégio, o antigo Hélio Lemos, hoje nosso lar, também muitos atletas de jiu-jitsu neste final de semana. Ed Carlos Peixe é o assunto nessa sequência do canal Esportes. Ele foi até o Rio de Janeiro, atleta de MMA, e que vem aqui também para trazer mais informações de como foi a experiência, onde ele conseguiu uma vitória importante, mais uma para seu cartel, ao lado de sua competente equipe. Vamos ver. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, retornar, né, com a notícia boa, graças a Deus. Foram dias muito sofridos lá na questão da perda de peso, a questão da preparação para a luta em si, né, como a gente sabe que o atleta passa. Foi uma vitória muito expressiva para mim, né? Eu consegui impor um jogo muito bom, um jogo de trocação no primeiro round, graças ao trabalho dos professor Marcão, e o trabalho que eu venho fazendo com toda a equipe. E no segundo round eu consegui usar o grab, grudar e trabalhar o jiu-jitsu, né? Para mim é uma satisfação muito grande ter esses profissionais competentes, pessoas do bem, que me fazem chegar sempre forte nas competições. Meu professor Wellington, que cuida do meu chão aqui do jiu-jitsu, o professor Marcão, que vem afiando a minha mão aí. Eu tenho me aproximado muito mais, com mais eficiência dos meus adversários para trabalhar a parte de grappling também, ou até para chegar no nocaute. O professor Paulo aí, que vem cuidando da preparação física, mas é um wrestler de qualidade também, a gente faz treinos muito bons. Então, assim,
para o MMA a gente sabe que a gente precisa de um conjunto, né? Um conjunto de especialidades de arte marcial, que é a mistura das artes marciais. E quando você tem bons professores com você, você consegue mesclar todas essas artes marciais e chegar no MMA e conseguir desenvolver um bom rendimento, né, na hora da luta. Como a gente fala, né? O Ed Carlos é um cara fácil de trabalhar com ele, né? Ele escuta bem, né? Toda a direção que é dada para ele, ele consegue assimilar bem e fazer um bom trabalho. E tudo que a gente foi treinando na academia, ele, né, naquele momento ali, ele terminou a luta no solo, né, numa finalização, numa chave de braço, e tudo que foi pedido para ele foi feito, né? Ali, jogar mais colado, né? Um trabalho mais justo. E com certeza o resultado veio, né? Porque a disciplina ela ajuda muito, o escutar ajuda muito, e com certeza o Ed Carlos é um cara super fácil de trabalhar com ele, porque ele é muito direcionado, muito focado no que ele quer. Então foi muito tranquilo mesmo, e a gente tem muito chão aí, né? Para trabalhar. Já tem programação já de eventos, né? Eu vou estar lutando agora em dezembro, o Open Garra, um evento de jiu-jitsu muito renomado em Recife. E depois desse evento eu vou estar anunciando provavelmente uma outra luta de MMA. Mas aí a gente está esperando o evento da confirmação, né? Tanto de adversários como data da edição também. Rapaz, eu tenho um fisioterapeuta muito bom, o Kilder, e mandar um abraço para ele aí. É ele quem cuida da lataria quando tá amassada, né? Mas então, teve alguns inchaços no rosto que, consequentemente, o gelo e um anti-inflamatório resolveram, né? Lá no Rio mesmo. E também a canela inchou um pouquinho, que sempre a gente acaba levando marcas, né? Foi uma luta no início o primeiro round foi muita trocação, né? A gente trocou muitos socos, chutes, então a gente pôde desenvolver uma boa técnica, tanto eu como ele, de strike, né? E no segundo round, quando eu vi que eu precisava movimentar mais e grudar para desenvolver o wrestling e o jiu-jitsu, eu fui feliz, graças a Deus, e consegui impor um jogo bom e sair com a vitória, né? Esse planejamento que a gente fez, né, para essa luta, a gente tanto trabalhou na curta e na longa distância. Ele pegou um adversário muito grande, né? Soube trabalhar bastante a movimentação de cabeça. E aí tudo que a gente fez na academia e todo o treinamento que a gente treinou para encurtar, toda a estratégia foi usada na luta. Vamos encurtar, você é um bom wrestler, um faixa preta de jiu-jitsu excelente, né? Então ele fez uma boa entrada, fazendo a projeção de queda e finalizando o seu adversário como a gente tinha planejado em todo o percurso do treino. Então, esse rapaz como eu disse, é fácil trabalhar, né, com o Ed Carlos pela questão da disciplina, do foco. Ele tem muitas ferramentas boas onde a gente só organiza, né? A gente consegue ver além do que ele consegue ver também, e toda essa experiência que a gente tem no mundo da luta, a gente acaba colocando no tabuleiro e formando boas estratégias e táticas para ele conquistar as vitórias dele, sempre que aparecem os desafios. O Peixe, eu conheço o Peixe desde 2011, já através do wrestling. Então, quando ele veio com essa proposta, eu já conhecia mais ou menos a forma física dele. E em 5 semanas, a gente deu para trabalhar bem e dar muita ênfase na resistência anaeróbia e na força explosiva. Realmente, dando ênfase nessa força explosiva, porque o Peixe já é um cara que já tem uma resistência aeróbia muito boa. É um cara que pula corda, é um cara que gosta de correr. Aí eu só fiz isolar, faltava só de 4 a 5 semanas. Última semana, normalmente, é de finalização, de corte de peso, e ele estava precisando realmente baixar bastante esse peso aí. E foi muito tranquilo. E na hora de mostrar essa ênfase lá, dentro do octógono, ele demonstrou muito vigor nessa parte aí. Eu queria deixar uma consideração aqui muito importante, né? Que nós, atletas, nós precisamos ter pessoas com qualidades técnicas para trabalhar conosco. Muita gente não sabe, mas através das redes sociais acaba tendo um acesso. Eu perdi 17 quilos. Daquele dia que nós nos encontramos, foram 17 quilos. Eu só tive como perder esse peso através do trabalho de uma profissional excelente, que é a doutora Fabiana Cioli, você conhece, né?
Queria deixar meus agradecimentos à dona Rita, à dona Arlene da Fórmula, né? Ao Jean Lima, que é um parceiro, uma academia que abriu as portas para mim, sempre também me dá um suporte, né? Ao Kilder, que é o meu fisioterapeuta, que está sempre cuidando aí da lataria, dos machucados, né? Vinícius Cansação. Então, assim, a professor Paulo, professor Marcão, professor Wellington, a toda a equipe que caminha junto conosco, todos eles são importantes e todos eles fazem parte dessa conquista, Ederlan. Cada um de vocês que manda energia positiva para mim, que me manda uma mensagem lá, me incentivando, todos vocês fazem parte disso. É uma satisfação enorme para mim trazer essa vitória para Maceió, né, para os alagoanos, que é uma terra tão aguerrida e muitas vezes nós sofremos preconceito quando chegamos nas metrópoles, mas o que importa e o que a gente tem que deixar são as coisas boas e a garra que a gente tem, que é incontestável. Queria deixar um abraço também para o pessoal da Barone, que sempre dá um tratozinho na barba, né? me deixa mais harmônico. Mandar um abraço aí pra galera e agradecer a todos os alagoanos, os maceioenses que estiveram comigo e que estão, né, sempre na torcida. E logo, logo a gente tá anunciando aí novas batalhas. Legal, né? Boa sorte aí, o Ed Carlos Peixe, meu parceiro também, com muitas conquistas, e nós estamos sempre aqui torcendo por você, tá? Aliás, pelos atletas que representam o estado de Alagoas. A naturalidade deles não importa, tá certo? O que importa é levantar a bandeira do nosso estado. Isso acaba sendo muito importante. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma edição do programa Canal Esportes. Olha, lembrando, hein? Meio-dia. Eu te espero aqui, tá certo? Para poder trazer todo o panorama e a repercussão da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um grande abraço, fiquem com Deus e um ótimo final de semana para você.